Bom dia, queridas irmãs, bom dia, queridos irmãos da Associação Assistencial Espírita Messe de Amor. Estamos muito felizes por estarmos aqui juntos, reunidos novamente, em nome do Cristo, para que possamos refletir e aprender mais com as lições que o projeto Noêmia de Quadros nos enseja. Manhã gelada esta que presenciamos, porém, graças a Deus, aquecida pela luz da nossa amada doutrina espírita. Elevemos então o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre de amor por excelência, para que nos conectemos aos caros irmãos do plano espiritual que nos auxiliam em todas as atividades que promovemos. Rogamos humildemente vossa luz, vossa proteção, para que as nossas mentes, os nossos corações sejam inundados com essas palavras sublimes que a doutrina espírita nos proporciona. Rogamos, Senhor, que estejamos receptivos a toda inspiração, a toda intuição para a atividade da manhã de hoje. Mestre amado, se conosco hoje e sempre. Bendito sejas, Pai Criador. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, só a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta do mantimento cotidiano, e se algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos como podes, e não lhes derdes as coisas necessárias ao corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Isso se encontra lá no Evangelho de Tiago, capítulo 2, versos 14 ao 20, onde o discípulo do nosso amado Mestre nos apresenta muitas orientações, e dentre elas podemos destacar esta que citamos e que é o tema principal da nossa conversa de hoje. A fé sem obras é morta? Expressão esta que
abrange vários aspectos de que trataremos a seguir. Nos proporciona muitas ideias a serem observadas e reflexionadas no mais íntimo do nosso ser, para que alcemos as graças de poder bem servir entre as fileiras dos trabalhadores da última hora. Temos aí bem explícito o ensinamento no trecho que recordamos. Quem tem mais, quem tem mais saber, quem tem mais poder, quem tem mais influência, quem tem assim mais haveres e oportunidades em sua vida, tem o imperioso dever de auxiliar ao irmão que tem menos, ao irmão que sabe menos, ao irmão que pode menos. Falamos isso tanto materialmente como na questão moral, pois devido ao estado que nos encontramos, o nosso corpo material ainda precisa de atenção, ainda necessita de cuidados para que cumpra o seu trajeto terreno. E o espírito, recordamos, tem a ferramenta sempre infalível e consoladora da prece. Não nos basta apenas dizer para que o irmão se cuide, mesmo que ele não tenha condições para tanto. Se nós temos o que ele necessita, é nosso dever absoluto ceder em auxílio, pois a nossa fé se revela através de nossas obras. O que consequentemente invalida uma fé esta entre aspas, que está nos lábios, mas não se encontra no coração. Está nas aparências, mas não está na ação de caridade para com o semelhante. Conhecemos patentemente situações em que irmãos e irmãs descrentes de si mesmos e já com as condições mentais e psicológicas abaladas, não encontram êxito em seus objetivos. E por que essas ocasiões se apresentam dessa maneira? Pelo simples fato do pensamento criar, do desejo atrair e a fé concretizar. Isso é uma questão de sintonia e de afinidade. Entretanto, outros irmãos e outras irmãs que possuem a confiança no Criador, acreditam em si mesmos e tomam a primeira atitude, vão assim atrás dos seus alvos,
vão também atrás dos seus objetivos, obtêm o sucesso em seus planos. E perguntamos novamente o porquê disso. A resposta está em uma das máximas que o nosso querido mestre, guia e modelo da humanidade, nos ensinou. Ajuda-te e o céu te ajudará. Porque a oração é uma palavra, se bem observada, composta por 2 verbos: orar e ação. Podemos nós pedir a Deus tudo o que está dentro das possibilidades reencarnatórias e dentro das possibilidades meritórias de cada um de nós. Mas, entretanto, devemos nós fazer a parte que nos cabe. Devemos nós fazer a nossa parte. Citamos como exemplo: eu tenho uma prova na faculdade, uma prova muito trabalhosa, mas não adianta de nada que eu peça o auxílio dos mentores e da espiritualidade maior para que eu obtenha êxito, para que eu passe nesse teste, sendo que sequer eu me dei ao trabalho de abrir os livros propostos para estudar. Ou, se eu preciso trabalhar, se eu necessito de um emprego, mas apenas peço a ajuda dos espíritos benfeitores, e eu não me proponho, eu não me ajudo a levantar cedinho todos os dias, a imprimir currículos e levar em todas as empresas. Existe uma historieta que ilustra muito bem tudo o que falamos até agora. Um sábio, certa vez, caminhava com os seus pupilos por uma estrada e chovia naquele dia. O percurso estava repleto de dificuldades, quando, de repente, eles encontram um condutor de carruagem com o seu carro completamente preso no lameiro da estrada. O senhor condutor estava ajoelhado ao lado da condução em fervorosa prece, orando a Deus para que ele tirasse dali. En passant, rapidamente, os seus pupilos perguntaram ao sábio se poderiam socorrê-lo naquela situação em que se encontrava, pois ele estava em dificuldade, era visto que orava com vigor. O sábio respondeu que não ajudariam e que deveriam prosseguir o caminho. Andado por mais um tempo, apareceu na estrada
toda enlamaçada, uma outra carruagem, também presa no lamaçal. Porém, dessa vez, todos notaram que o cocheiro que conduzia aquele carro estava agitado, estava nervoso. Ele reclamava muito alto, porém, ele estava coletando, ele estava recolhendo paus, pedras, cipós, para montar uma caranguejola, para que ele conseguisse montar um sistema que o ajudasse a sair daquela conjuntura inconveniente que ele se encontrava preso naquele dia tempestuoso. O sábio, incontinente, imediatamente então virou-se e disse aos seus pupilos: vamos ajudá-lo. Concluíram ali o propósito iniciado e prosseguiram em viagem. Quando um dos estudantes perguntou ao seu preceptor: por que nós ajudamos o segundo condutor que só reclamava, que estava irritadíssimo, e não corremos em auxílio ao primeiro que orava calorosamente a Deus? De imediato, o sábio respondeu: porque o segundo senhor estava fazendo por onde? Coletando todo aquele material. Ele estava atrás de uma solução para a dificuldade a qual ele se encontrava. Já o primeiro estava apenas esperando que a ajuda caísse dos céus nas suas mãos. Notemos então que todo resultado depende das nossas ações, depende do nosso merecimento. Aparentemente, no quesito de moralidade, um se encontrava visivelmente após o outro. Mas quem isso pode afirmar com tanta certeza? Apenas Deus conhece tudo o que se passa no íntimo do nosso coração e do nosso pensamento. Trazemos à memória também uma das questões básicas que o Espiritismo tem a solução. Por que o irmão que é rude, aquele irmão que é grosseiro, que tem baixas condições morais, ele tem sucesso em tudo que ele faz? E já eu, que sou honesto, sigo Jesus, nunca tenho vitória em nada? Nós temos a resposta lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Bem-aventurados os aflitos, onde espíritos como Santo Agostinho nos trazem
a consolação em excertos do item 6, 9 e 19. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea. E se ele não expia hoje, expiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. A infelicidade que, à primeira vista, parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu falhei. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar, ainda solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto mais a luta tenha sido penosa. E por fim, no item 19 do mesmo capítulo, o Senhor marcou com o seu selo a todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais os momentos das mais fortes dores, que serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma do seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e glórias ao Senhor. Muito bem. A teoria sem a prática vira verbalismo. Assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, termo latim, a ação criadora e modificadora da realidade, que nos apresenta essa ideia é o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, onde nós podemos extrair o seguinte conceito: de que o conhecimento sem prática é apenas informação. E bem sabemos que a moralidade e a intelectualidade devem andar pareadas e flanqueadas em nossa vivência diária. De nada adianta falar, mas não fazer.
Esforço baldo também é não exemplificar a caridade através dos seus feitos. Temos aí, então, a infeliz hipocrisia do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E como bem o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos elucida, através das palavras de Jesus, concebidas pelo apóstolo Mateus, no capítulo 7, versos de 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no vosso? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro de teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. No livro Momentos de Felicidade, no capítulo de número 17, através da psicografia de Divaldo Franco, a benfeitora Joana de Ângeles nos deixa a mensagem intitulada Teoria e Prática. Meditemos com a benfeitora para que melhor possamos discorrer sobre o alerta que ela nos apresenta. O conhecimento liberta da ignorância. Todavia, somente a sua aplicação liberta do sofrimento. Há uma expressiva diferença entre a teoria e a prática em todos os segmentos da humanidade. A teoria ensina, porém, a prática afere-lhe o valor. Não basta saber. É imprescindível utilizar o que se conhece. O conhecimento, em verdade, amplia os horizontes do entendimento. Não obstante, a sua aplicação alarga as paisagens da vida. A mente conhecedora deve movimentar as mãos no uso desses valiosos recursos. O conhecimento de importância é aquele que pode mover essas conquistas em favor do bem do seu possuidor, assim como no meio social em que este se encontra. Nula é a informação que não produz bênçãos, nem multiplica as disposições da pessoa para ação útil. Conhecendo, saberás que a tua renúncia auxilia a comunidade, sem que espere a abnegação dos outros a teu benefício. O conhecimento superior estimula a imediata atividade. Acumular informações sem finalidade prática transforma-se em erudição egoísta, que trabalha em benefício da presunção. Tens a obrigação de conhecer para viver. Simultaneamente, deves viver praticando os salutares esclarecimentos que armazenas, contribuindo para uma existência realizadora, humana e feliz. Quando leias, exercita a praticidade do contributo cultural que assimilas. O tempo urge e as oportunidades de aplicação
constituem as tuas chances de progresso como de paz. Conta-se que célebre monge budista, estudando algumas suras, descobriu que não se devia utilizar da pele de animais para conforto pessoal. De imediato, levantou-se do catre e dali retirou o couro de um urso que lhe servia de apoio macio sob as ripas da enxerga áspera. Prosseguindo a leitura, porém, encontrou assinalado que, no entanto, se poderia utilizar a pele dos animais quando se estivesse enfermo, esquálido ou envelhecido, a fim de ter diminuídas as penas e as dores. Ato contínuo, tomou da mesma com respeito, colocou-a no lugar de onde a retirara, sentou-se sobre ela e continuou a ler. Conhecimento que, se não transforma em utilidade, pode ser qual o sepulcro caiado por fora, que oculta a vermina e a morte por dentro, responsáveis pelo báfio do orgulho e da ostentação. Então, tenhamos olhos para ver os sinais suaves que a espiritualidade superior planta em nossos passos. Tenhamos ouvidos para que ouçamos as mensagens que os benfeitores nos transmitem de inúmeras maneiras, muitas vezes tão discretas. Tenhamos a atenção necessária para que acolhamos as orientações, muitas vezes simples, que nos surgem, e para que assim também exercitemos e convivamos de forma harmoniosa com essa sensibilidade capaz de ver as necessidades do outro antes de colocarmos as nossas em primeiro plano, para que amemos o próximo como a nós mesmos e amando assim a Deus. Desejamos a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham um bom final de semana com aqueles que mais amamos e mais queremos perto de nós. Que Jesus, nosso querido Mestre, exemplo único e inigualável, ilumine os caminhos e os corações de nós todos. Muita paz.